gente segue falando sobre a corrida estadual aqui em São Paulo. Professor Vila, Josival, temos aqui em mãos uma nova pesquisa do Instituto Paraná. Quem nos acompanha por imagens estará vendo os números na tela do computador. Situação eleitoral para o governo de São Paulo. Nesse momento já está aparecendo a pesquisa na tela do computador, pesquisa do Instituto Paraná. João Dória lidera a corrida com 31,8%. Paulo Scaff em segundo com 20,4%. Em terceiro, Márcio França com 7% e Luiz Marinho 5%. Depois aparecem os demais candidatos, professora Lisete Arelaro com 2,8%, Rogério Schecker 1,6%, Rodrigo Tavares 1,3% e Alexandre Zeituni com 0,8%. Professor Vila, a sua análise sobre esse primeiro cenário. Eu acho que a pesquisa da Paraná, do Instituto Paraná de Pesquisa, é mais ou menos o quadro que nós tínhamos falado há meses aqui, né? Desde que houve uma definição das candidaturas. Definição informal, porque legalmente essa definição vai ocorrer como determina a legislação daqui a algumas semanas, mas que a eleição ficaria entre João Dória e Paulo Scaff, e uma eleição que teria 2 turnos. Nós insistimos nisso, mostrando que, diferentemente de 2006, 2010 e 2014, em 2018 haverá segundo turno tal. Lembrando que a última vez que teve segundo turno foi em 2002, né? Na eleição Alckmin José Genuíno, né? Parece coisa até da pré-história e tal, né? A gente vai ter só para relembrar tal. Então, e nesse cenário desenhado pelo Instituto Paraná, a polarização é Dória e Scaff, Dória com 31,8%, Scaff com 20,4%, e aí lá atrás, já com dígito, o Márcio França, como nós falamos, ele lembra que ele assumiu o governo dia 7 de abril, né? 7 de maio, 7 de junho, ele disse que 2 meses estaria conhecido. Parece que houve um equívoco dele, porque 2 meses já se foram e ele continua na de um dígito. Ele está com 7%. O Luiz Marinho, o candidato do PT, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, né, só para relembrar, que saiu muito mal, que não reelegeu o sucessor e foi massacrado no processo eleitoral em São Bernardo. E os outros são de partidos menores, né, como a Lisete, o Schecker, o Rodrigo Tavares e Zeituni. A eleição parece, pelo cenário atual, vai ser a decisão entre João Dória do PSDB e Paulo Scaff do MDB, né? Vai ficar entre os dois. Me impressionou que a pesquisa... Primeiro eu gostaria de cumprimentar os empreendedores desta pesquisa, que está muito bem elaborada. É um universo que abrange todo o estado. Foi utilizada uma amostra de 2.000 eleitores, dividida por sexo, idade, etc. Dados através de entrevistas pessoais em mais de 82 municípios durante 5 dias, de 13 a 18 de junho de 2018. As macro-regiões do interior, e aqui que eu queria ouvir também o professor, são as regiões de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Campinas, Itapetininga, Litoral Paulista, a região macro-metropolitana, Marília, outra região, macro-região metropolitana de São Paulo, Piracicaba, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, outra mesma região de Rio Preto e também do Vale do Paraíba. O que me impressionou, professor, é que, sendo o França governador, ele está no ápice da pirâmide, no contato com os prefeitos dos 500 e tantos municípios do estado. E mesmo assim, ele não decolou no interior. Porque eu acho que é um fenômeno dessa contemporaneidade, Joseval, que antigamente o prefeito era o elo de ligação, né, entre o eleitorado municipal e o governador. Isso. Hoje, com essa modernidade, com todos os meios de comunicação, com a internet, redes sociais e uma informação maior da população do que está ocorrendo, o prefeito é só mais um eleitor. Ele não é o elemento determinante do voto do munícipe, do seu município, né? Especialmente dos pequenos municípios, em que o prefeito tem um controle maior do processo eleitoral. Hoje o eleitor acompanha tudo. Então, ter apoio do prefeito, eu entendo o prefeito dizer: eu apoio o senhor governador. Claro, ele quer verbas. O prefeito verbas para uma estrada, para uma ponte, para uma escola. Isso. Agora, isso não significa que ele está arrastando consigo 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 eleitores, né? Então, é necessário compreender que nós vivemos um outro fenômeno. A escolha eleitoral do prefeito não é mais o elemento determinando o voto da cidade, né? A impressão que
que dá por essa sua observação, porque o Márcio França fica com dígito e com toda a máquina do governo do estado nas mãos, né? Bom, vamos falar sobre o Senado, professor Vila. São 2 cadeiras nesse ano e, segundo o Instituto Paraná, José Luiz da Atena tem 36,4% das preferências, Eduardo Suplicy em segundo, 33,1%, Marta Suplicy, 17%, Major Olímpio 8,5%, Mário Covas Neto 8,5% e José Aníbal 4%. Estamos dando a lista dos 6 primeiros colocados nessa pesquisa. Então, José Luiz da Atena, que ainda é uma incógnita, não é, professor? Será que vai ser ou não vai ser candidato? Isso que é uma coisa estranha, Tiago. E veja o panorama de São Paulo. Parece, a impressão é que dá que os partidos, porque só pode ser candidato quem tem filiação partidária. É uma exigência constitucional. Eu sou contra essa exigência, mas é o que está na Constituição e é o que é determinado tal. Então, os partidos não sabem o que querem como candidatos. O Datena, que é um conhecido comunicador, já disse algumas vezes ser até candidato a prefeito, há 2 anos atrás, acabou não sendo tal. E não fica claro se será ou não candidato ao Senado, porque, né? Tudo indica, diz alguns que ele não será. Ele não se pronunciou de forma explícita se será ou não candidato ao Senado. Se for, pela fotografia de momento, ele tem grande chance de ser eleito. São 2 cadeiras. Ele tem 36%, como você bem lembrou, Suplicy 33%. Suplicy já foi durante 24 anos senador, perdeu a reeleição para José Serra, com uma larga diferença de 5,5 milhões de votos, né? E agora é vereador no momento e postula novamente ser representante de São Paulo na federação. E a Marta Suplicy, que foi eleita em 2010, tem 17%. Caso o Datena não seja candidato, a chance seria que os Suplicy's, né, fosse o representante, o ex-casal, né, o ex-casal seria representante de São Paulo. Agora, eu acho que ainda estamos muito cedo, porque tem de lembrar o seguinte: os presidenciáveis, quando realmente identificarem, olha, em São Paulo, o Jorge Bolsonaro diz que apoia A, o Alckmin diz que apoia B, né? Os outros candidatos, Ciro Gomes diz que apoia C, vai determinar os seus candidatos. Esses presidenciáveis devem puxar voto para os seus senadores. Então acho que essa relação não ficou clara. E lembrando que a última eleição de 2 senadores em 2010, ela foi decidida na última semana. Aloysio Nunes Ferreira era o 3º colocado e foi o primeiro, né? A Marta ficou em segundo. Netinho de Paula teve 7,5 milhões de votos, depois não conseguiu ser eleito vereador. Vocês devem se lembrar. E o Quércia acabou agravando a sua doença, se retirou da campanha e transferiu suas intenções de voto para Aloysio Nunes Ferreira, que estava em 3º e foi o 1º lugar. Então, muitas vezes, essa corrida para o Senado se define nos últimos dias, né? E só lembrando que José Luiz da Atena se filiou na última quarta-feira, dia 13, ao DEM. Ele está afiliado ao Partido Democratas. Que está aliado aqui a João Dória. Tem a intenção. Vai ser candidato. E que em São Paulo o DEM está aliado a João Dória para o governo do estado. Então seria uma composição da Atena para o Senado e mais Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, perdão. É candidato a vice-governador, né? E é o Trípoli, que é o candidato. A chapa seria o Trípoli da Atena para o Senado. Essa seria a composição, né? Professor, e para a gente fechar, a pesquisa do Instituto Paraná, em parceria aqui com a Jovem Pan, fez também uma avaliação sobre a aprovação da administração do governador Márcio França. Temos aqui 2 cenários. Ótima ou boa, 18,3%. Ruim ou péssima, 30,3%. 30,3%. E aprova, 36,8% dos eleitores aprovam a administração dele e 45% desaprovam. Em 10 segundos, só para a gente terminar. A impressão que dá que a estratégia de Márcio França, não deu certo, né? Que ele imaginava que em 2 meses seria conhecido do público paulistano, do eleitorado paulista, porém isso não ocorreu. E também a impressão que dá pela pesquisa que a participação dele na greve dos caminhoneiros não redundou em nenhum sucesso eleitoral, ao menos nas pesquisas. Em suma, aquilo que nós tínhamos dito lá atrás, ele vai ser um assistente da campanha eleitoral e vai apoiar no segundo turno o Paulo Scaff. Nós já falamos aqui. O problema do João Dória não é vencer no primeiro turno, ele deve vencer. É vencer o segundo, porque vai encontrar Scaff apoiado por Márcio França e apoiado pelo PT. Bom, a pesquisa do Instituto Paraná
foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP01617, SP01617/2018, e todas as informações estarão no site da Jovem Pan, jp.com.br, a parceria da Jovem Pan com o Instituto Paraná, mais uma pesquisa agora para o governo de São Paulo e também para a corrida ao Senado.